E aí, galera, voltamos. Olha só, vou dar uma acelerada aqui para a gente terminar e não ficar enchendo vocês de prosa ruim. Beleza? Nós temos então a atividade que vocês mandaram para mim aí da página 22. Tiramos dúvida aí, corrigimos, mas olha só. Essa foi uma obra muito importante do Iluminismo. A enciclopédia, no século XVIII, foi muito grande o volume de teorias que buscava explicar, né, na base da perspectiva do Iluminismo, e vários aspectos da sociedade, várias coisas aí. Eles queriam explicar em tudo em cientificamente. Então eles foram produzindo muitos conhecimentos, né? De história, de religião, de matemática, de filosofia, de artes, de ciências, entre outros conhecimentos. De tanto que eles foram escrevendo e falando disso, dois caras chamados Diderot e D'Alembert, que está aí escrito aí na enciclopédia, aqui os nomes deles são franceses, né? Eles então tiveram a ideia de reunir todos esses conhecimentos que estavam sendo produzidos ali, ó. Tá vendo aqui? Discurso preliminar e outros textos, o sistema dos conhecimentos, ciências da natureza, política, sociedade e artes. Isso aí foi produzido por esses caras aí, foi disseminado pela Europa. E o interessante é que a Igreja Católica ainda tentou conter a divulgação. A Igreja Católica condenou a essa publicação porque ele atacava severamente a Igreja. Porém, além disso, aí, apesar disso, a enciclopédia continuou a ser publicada e ela circulava ali por debaixo dos panos. Beleza? Eu vou pedir para vocês depois darem uma olhada na página 23, fala um pouquinho da enciclopédia e tem uma atividade. Temos também a enciclopédia e o iluminismo nas artes, mas vamos lá para o liberalismo econômico. Opa! Aí Diderot e D'Alembert, os caras que falaram sobre a enciclopédia. E vamos pular isso aqui, que daqui a pouco a gente fala lá no final, tá bom? Aí nós temos agora liberalismo econômico. O que eu falei para vocês no início é que o liberalismo econômico ele prega a não intervenção do Estado na economia. Ou seja, um Estado, uma nação, um país, ele não deve meter a mão lá na economia. Um dos caras que fomentava isso aí foi esse cara chamado Adam Smith. Em A Riqueza das Nações, uma produção dele, ele descreve isso aqui, ó, para descrever como, numa economia de mercado, apesar da inexistência de uma entidade coordenadora do interesse comunal, a interação dos indivíduos parece resultar numa determinada ordem, como se houvesse uma mão invisível que orientasse a economia. A mão invisível, a qual o filósofo iluminista menciona, fazia menção ao que hoje chamamos de oferta e procura. Ele dizia que não precisava ninguém dizer assim, olha, o preço do arroz tem que ser R$ 5, o preço do feijão tem que ser R$ 3. Que a partir dessa lei da oferta e da procura é que estabeleceria o preço. Quanto mais produto eu tenho no mercado, menor o preço, né? Quanto mais procura, também. Beleza? E esse liberalismo econômico foi dividido em duas partes, em dois tipos de pensamento. Primeiro, os fisiocratas. Primeiro, assim, né? Só para a gente entender. Os fisiocratas, físio é natureza e kratos é poder. Então, poder da natureza. Onde é que esses fisiocratas estavam? Na França. E eles diziam que a terra era a única fonte de riqueza e também indústria. Pregava a não intervenção do Estado. Kesley e Gurney, eu acho que é assim que soletra o nome deles, eles então estavam na escola clássica. Aqui nós temos os fisiocratas na França, que a terra é a única fonte de riqueza e também adiciona um pouco de indústria. Os clássicos foram na Inglaterra e eles diziam que deveria haver uma plena liberdade econômica, a propriedade privada e industrialismo econômico. Ou seja, você tinha que ser livre para agir na economia, para negociar, para comprar, para vender. Você poderia ter uma propriedade privada e
isso aqui, ó, industrialismo econômico. Nós falamos das indústrias lá, né, no século XVIII, na Inglaterra, os enclosures que enviou o povo para as cidades e lá eles foram jogados para serem funcionários das fábricas. Então, lembra que tudo isso aqui ele está falando da galera lá do dinheiro, cheio do dinheiro, beleza? E aqui nós temos Adam Smith, que foi um dos fomentadores do liberalismo econômico, se não o mais forte entre eles. Com tudo isso aí, vocês perceberam que o iluminismo atacava o poder absolutista, né? Então, alguns caras aí que dominavam as nações e que eram absolutistas, que tinham todo o poder, que eram os reis que mandavam e desmandavam, eles tentaram então se adequar a algumas ideias iluministas no seu governo. Nós temos aqui um quadro. Eu vou disponibilizar esse quadro para vocês só a nível de conhecimento, mas olha só. Vou falar desse cara aqui de Portugal, que é Pombal, Marquês de Pombal, que ele influenciou também no nosso país, porque nós éramos colônia de Portugal, né? Olha, ele perseguiu a nobreza e religiosos, organizou as finanças, ele colocou uma parada massa aqui, ó, educação pública. Tudo bem que naquele momento era uma educação pública para os ricos, para os nobres, né? E ele incrementou a agricultura, a indústria e o comércio. Aqui na Áustria nós temos o fim da servidão e relativa liberdade de imprensa. Na Rússia nós temos a criação do ensino leigo, ou seja, sem ser na igreja. Criou uma universidade em Moscou. Na Prússia eliminou a tortura e criou um ensino obrigatório. E na Espanha reduziu a tortura e a Inquisição da Igreja Católica. Beleza? Com tudo isso aí, nós temos a finalização do nosso assunto de hoje. Ok? Agradeço a compreensão, a paciência de vocês. Vou mandar mais uma atividade aí e até a próxima. Eu vou esperar também a finalização do nosso mapa mental. Ok? Tchau, galera!